Irmãos, o Salmo de número 5, no livro dos Salmos, se fizermos a leitura, é o Salmo de Davi. E Davi, rei e poeta em Israel, escreveu este salmo, marcando de forma bem saliente a diferença do incrédulo para aquele que tem temor a Deus. Podemos dizer a diferença do cristão para o que não crê. E ele deixa claro neste salmo que no mundo em que vivemos, o cristão passa por provações, lutas, desafios, dificuldades, de modo semelhante como passam aqueles que negam a Deus. Ou seja, o cristão passa pelas mesmas dificuldades, provações no mundo. Aqui está exposto o não cristão. Este é um ponto que muitos questionam as páginas sagradas. Por que o cristão sofre, e às vezes até sofre mais do que o vizinho que nega e blasfema e fala mal de Deus? Porque nós vivemos igualmente no mundo em queda, o mundo quedado pelo pecado, o mundo deformado. E o salmista não ignora, pelo contrário, sob inspiração de Deus, canta neste salmo esta realidade. Então, há uma diferença. Mas o enfrentamento nas experiências a que estamos expostos neste mundo é o mesmo enfrentamento. Então o salmista mostra que a diferença está no fato daquele que tem o temor a Deus ter um refúgio seguro. O cristão, diferente do incrédulo, ele pode refugiar-se em Deus. Isto o incrédulo não consegue fazer. Logo, neste salmo, o salmista então está nos ensinando a buscar esta proteção e a orientação de Deus para o nosso viver, quais peregrinos neste mundo. Isto se deve fazer inicialmente tendo uma comunhão verdadeira, comunhão real, comunhão estreita, íntima com Deus. O salmista mostra que era assim que ele vivia ao revelar aqui o seu conhecimento de Deus. Tanto é que ele vai testemunhando este seu relacionamento, esta sua comunhão, como sendo uma comunhão íntima, uma comunhão estreita com Deus. Já no início aqui da oração, Davi mostra a consciência que ele tem de não ser um estranho quando está orando a Deus. Ele deixa isto claro. Para ele, não é simplesmente Deus, um Deus de todo mundo. Não. Um Deus buscado para socorro na hora do perigo. Quando gritam muitas vezes, meu Deus, socorro, e por aí afora a soma de chavões daqueles que
imediatistas também no terreno espiritual não conseguem andar com Deus, uma vida real com Deus, uma fé professada só teoricamente. Uma pessoa pode decorar os valorosos catecismos que nós temos no mundo reformado, expondo as Escrituras, e pode muitas vezes não encontrar Deus ensinado no conteúdo dos nossos símbolos de fé no mundo reformado. O salmista mostra saber, e saber bem, quem é o Deus diante do qual está se dirigindo. Então ele fala: Deus meu e Rei meu. É impossível, irmãos, ter comunhão com Deus e não reconhecer em Deus o Rei que reina para sempre, o Rei eterno, o Rei que de fato é dono de todas as coisas. O versículo 2 diz: escuta, fala o salmista, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Ora, meus irmãos, devemos nos esforçar. E como devemos fazer isto? Porque se nós cremos na soberania de Deus, qual Rei eterno, a mesma palavra que nos faz crer na soberania de Deus é a mesma palavra que nos ensina a responsabilidade humana, a responsabilidade que temos. Então nós devemos nos esforçar de forma inteligente, de forma coerente na vida cristã, esforçar para termos bons governos em nosso país. Como devemos fazer isto? Mas a nossa confiança não pode ficar nos bons governos. Não, isso não dá certo. A nossa confiança deve ser sempre no Rei eterno, que se revela a nós como o Rei poderoso sobre todas as coisas, que se revela a nós como o Deus e Rei bondoso, e mais, o Rei justo. Salomão escreve um salmo para descrever Deus como o Rei, e falando do seu reinado, o reino eterno de Deus, que muitas vezes o salmista chega a confundir, e nós ficamos sem saber, ele está falando do reino de Deus ou do próprio reino, Salomão, mas ele está falando da justiça do reino eterno de Deus, e buscava reinar nessa mesma perspectiva, um governo alusivo ao Rei eterno. É um reino próspero. A ideia que temos, então, do sistema de monarquia, a ideia que temos de rei e reino, pode ilustrar, mas nunca igualar a Deus como rei, porque o rei terreno, como temos acesso a ele? Como o povo tem acesso a ele? Barreiras são construídas para não aproximarem-se do rei. Então não dá para fazer uma alegoria, apenas dizer que o rei terreno aponta para o reino que é maior, o reino de Deus, onde Deus é o rei e soberano, é o rei diferente, é o rei bondoso que está sempre pronto a nos receber. Então nós temos acesso direto a Deus, nem precisamos. As pessoas não precisam falar: pastor, ore por mim.
a não ser que você esteja tão fraquinho que não está conseguindo orar. Mas ore por mim, porque eu não oro. Uma pessoa pode não saber e não gostar de orar no culto público e não tem problema, não é todo mundo que fala em público mesmo. Mas uma pessoa não pode deixar de ter uma vida íntima com Deus sendo cristão. Orar em casa, com os de casa, cultivar uma vida de oração, sabendo que se coloca diante do rei, que tem acesso a este rei e que este rei está pronto a ouvir. Ele recebe para ouvir. Ele faz assim no verso 3. O salmista diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, repete ele, te apresento a minha oração e fico esperando. Pode ser que Davi estivesse falando aqui: de manhã, Senhor, de manhã apresenta a minha oração e fico esperando. A oração é a oração da manhã. E no sistema, então, aqui religioso e cerimonial, conforme a lei cerimonial no Antigo Testamento, tinha a oração da manhã, a oração preparatória para o sacrifício diário da manhã. E Davi pode estar até se referindo a esta oração que ele faz de manhã como rei. Mas para Davi há algo pertinente aqui. É que qual o valor do madeiro, da lenha para o sacrifício? Qual o valor do cordeiro para o sacrifício? Na oração preparatória para o sacrifício, qual o valor destas coisas cerimoniais? Se não existe o sacrifício espiritual no coração primeiro. É isso que ele está falando neste salmo. A sua vida com Deus resulta na sua adoração, no sacrifício oferecido a Deus. E não é diferente o culto. Qual a importância dos hinos que cantamos? Qual a importância da leitura da palavra que fazemos? Qual a importância da oração com a qual nos dirigimos a Deus? Se não há no nosso coração esta verdade, este desejo, este impulso que vem pela própria presença de Deus, então o salmista diz: ouves a minha voz. De manhã eu oro e ouves a minha voz. Ele tem certeza que Deus é o rei, e Davi era rei, mas ele submete sempre o seu reinado ao rei maior, Deus. E ele sabia que Deus estava ouvindo a sua oração. Certeza sobre certeza, ele deixa transparecer aqui, mostrando que Deus está sempre com os ouvidos abertos para ouvir e também com as mãos estendidas para atender. Porque o profeta Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. E Davi vivia esta realidade proclamada depois pelo profeta Isaías. Então, irmãos, nós buscamos a proteção de Deus, a orientação de Deus neste mundo em comunhão íntima com Deus, mas também respeitando a imutável vontade de Deus, a importância de orar, sabendo quem é Deus. É por isso que é importante colocar as crianças
para os estudos nos catecismos na igreja. Ali elas começam a aprender quem é Deus de fato, fazer a diferença do Deus verdadeiro, eterno, pessoal, real, presente, cujos atributos elas vão aprendendo as qualidades de Deus, identificando Deus. Então a importância de orar, sabendo quem é Deus, está no fato de poder discernir a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus é soberana. Sempre nós lembramos, os irmãos, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, que isto é necessário, que a vontade de Deus é decretiva, mas também ela é preceptiva, não é assim? Temos que fazer isto, pensar na vontade soberana de Deus, porque se Deus é soberano, a sua vontade é soberana, como acontecem certas coisas absurdas? Porque na vontade preceptiva de Deus é aquela vontade que Ele deixa acontecer. Ele não quer que aconteça, mas Ele deixa acontecer e ainda mais converte todas as coisas para um propósito final. Mas a vontade decretiva de Deus é aquela que Ele manda acontecer e pode chorar, mas vai acontecer. Então, irmãos, quem é Deus? Ao orarmos sabendo quem é Deus, podemos ter um discernimento da sua vontade. Não vamos mudar, é claro, a vontade de Deus. Não vamos mudar na nossa oração o propósito de Deus, mas somos pela oração a Deus conduzidos a obedecer o seu propósito, a sua vontade e ter segurança e alegria, porque o resultado da oração é isto. É saber que Deus nos coloca no seu propósito e precisamos orar para nos mantermos no propósito de Deus. Esta é a realidade, não é o meu propósito para Deus fazê-lo realizado. Não, não é isso. Mas eu realizar o propósito de Deus. Esta é a função da oração. A oração de Davi está em conformidade aqui com Deus. Ele estava sofrendo por causa da maldade das pessoas contra ele. O Suleide parece que está ensinando isso para as crianças na história de Davi sendo perseguido pela maldade. Mas é aqui mesmo. Olha que a maldade era grande contra ele, mas ele sabia que a maldade, veja bem, irmãos, Davi sabia que a maldade, ela não prospera diante de Deus, porque ele diz assim: contigo não subsiste o mal. É o que ele diz: contigo não subsiste o mal. No quarto versículo: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então, se estamos com Deus em oração, com Ele não subsiste o mal. Essa é a diferença do cristão para o que não crê em Deus neste mundo. Deus quer, e mais, Ele pode nos guardar do mal. Meus irmãos, nós precisamos, ora, como precisamos aprender a lidar com o mal neste mundo, nos refugiando sempre no poder de Deus. Quando Jesus ouviu os discípulos pedindo: ensina-nos a orar, então ele disse: orareis assim. Ele não disse: vocês vão orar só esta oração, vai recitar esta oração. Não é isso. Não tem problema recitarmos o Pai Nosso, sempre fazemos e é maravilhoso. Mas não é basicamente isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse: orareis assim, e coloca uma oração modelo, apontando para as
prioridades em conformidade com a vontade de Deus. E ele disse: orareis assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Podemos orar, devemos orar sempre o Pai Nosso neste sentido, porque precisamos orar assim. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal está presente no mundo. O poder de Deus é maior. O salmista sabia que a maldade não subsiste, mas a maldade, ele está dizendo que não subsiste no mundo. Ele está dizendo que a maldade não subsiste na presença de Deus, porque Deus destrói os servos da maldade, os agentes da maldade, as pessoas que são instrumentos da maldade, ou as coisas que se tornam também recursos, instrumentos da maldade. No 6º versículo: tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. É isto que o salmista diz. A igreja precisa trabalhar. E como precisa trabalhar neste mundo? Por isso ela está no mundo. E começa certo se começar com a oração. O problema do nosso país, irmãos, é muito maior do que imaginamos. Sempre temos a tendência de falar que o problema do nosso país é um problema político, e culpamos a política, e nos preocupamos com a política. Tudo bem. Mas o problema do Brasil não é este. Já disse isto para os irmãos e repito, logo que eu me formei no seminário, eu estava num congresso em Serra Negra, era um congresso para pastores, e veio da Inglaterra o Dr. John Stott, um teólogo, e também ele tinha sido capelão ali da rainha, ele estava aposentado, e veio para falar com os congressistas. E um homem, escritor de muitos livros, traduzidos para vários idiomas, um teólogo mesmo, faleceu há pouco tempo, mas o Dr. John Stott, ele começou as preleções dele para aquele auditório aqui no Brasil, sendo ele inglês. Ele disse: o Senhor do Brasil não é Jesus. O Senhor do Brasil é Satanás. Ele falou isto para um auditório de pastores, todos de igrejas históricas, tradicionais em nosso país. Só que ele disse: não quer dizer que não há pessoas sob o senhorio de Cristo no Brasil. Ele estava falando de modo geral. Mas ainda este é um problema sério. É um problema sério em nosso país. E não adianta sair por aí vendo demônios no portão da casa, no isso, naquilo, porque isso não resolve, irmãos. Mas sim, o que temos de fazer é seguir como o salmista fez, sendo rei e poeta, servo de Deus. Cultivar uma vida próxima de Deus, compreendendo e tendo de ser povo, será assim. Mas a igreja tem muito trabalho sério para fazer, inclusive orar mais, intensamente mais pelo país, não só na época das eleições, não, sempre, todos os dias, todas as manhãs, a igreja deve fazer isso. Finalmente, irmãos, nós nos refugiamos em Deus, nós buscamos a segurança em Deus, tendo alegria na resposta da oração. Olha só, a resposta da oração confiante deve ser uma alegria em nossos corações, mesmo antes da resposta chegar. Esta é a questão da fé, a oração daquele que crê, daquele que teme a Deus.
sabe que virá a resposta. E mais, alegria, porque a resposta não será de acordo com a minha vontade, ainda bem, será de acordo com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. É por esta razão. Deus está ouvindo e realizando a sua vontade benévola sobre o seu povo. Por isso nós podemos nos alegrarmos com a resposta da oração que ainda virá, dado ter sido colocado já os anseios diante de Deus. Então, irmãos, o salmista diz no verso 7: porém, eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. A diferença aqui, ainda salienta o salmista, é que ele se coloca na presença de Deus, não porque ele procurava viver uma vida de temor a Deus, mas sabia que era aceito e seria ouvido por Deus, por causa da misericórdia de Deus, tão somente por causa da graça de Deus. O salmista sabia que não tinha mérito algum nele para ser ouvido por Deus, então ele fazia, tendo a certeza da resposta de Deus, a sua oração. Deus nos dá o seu socorro por graça, por misericórdia, não porque merecemos, se atribuirmos aos nossos merecimentos a resposta da oração, nós não podemos comemorar a resposta antes dela chegar, porque certamente não virá, visto que atribuímos a nós merecimento e não graça de Deus. Então o salmista diz: entrarei na tua casa e me prostrarei. É a alegria de alcançar de forma reverente, ele diz, no teu temor, de forma reverente, o coração de Deus. E no verso 11 ele diz: então regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Bendita oração, bendito o resultado, que deve ser motivo de louvores a Deus, antes mesmo de chegar a nós. Saibamos, irmãos, usar esse meio de graça no mundo que estamos vivendo. Não vamos desprezar a vida de oração que Deus nos dá como seus filhos. São privilégios que precisamos usar. Está este banquete diante de nós. E existe uma grande diferença entre um banquete pintado no quadro e o banquete servido para ser saboreado. Parece que quando nós falamos sobre oração, nós estamos somente contemplando o banquete pintado no quadro, mas ele é para ser saboreado, ele é real para todos nós, a Igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.